Procariotos. Na árvore filogenética da vida, definida a partir de comparações entre sequências do gene do RNA ribossômico, os procariotos eles são divididos em dois domínios, o domínio das bactérias, propriamente ditas, e das arqueias. O domínio bactéria inclui todos os procariotos patogênicos, assim como muitos não patogênicos encontrados no solo e na água. Os procariotos fotoautotróficos também estão nesse domínio. O domínio arqueia inclui procariotos que não têm peptidoglicana nas suas paredes celulares e que frequentemente vivem em ambientes extremos e realizam processos metabólicos em comum. Em relação às diferenças entre os organismos procariotos e eucariotos, podemos chamar a atenção de algumas. O núcleo, que nos procariotos não tem membrana, e nos eucariotos temos uma membrana nuclear. Não há nos procariotos organelas revestidas por membrana. Encontramos isso nos eucariotos, por exemplo, como lisossomos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, mitocôndrias e cloroplastos. E o material genético, o DNA, que nos procariotos normalmente tem um único cromossomo circular e ele não possui estonas. E nos eucariotos com múltiplos cromossomos lineares e com estonas. Em relação à reprodução, ela se dá nos procariotos por fissão binária e somente a transferência de DNA, quando falamos em reprodução sexual. E nos eucariotos envolve mitose e meiose. Podemos comparar nesse esquema, o tamanho de uma célula de Escherichia coli, à direita, uma bactéria, com, por exemplo, o tamanho de uma célula de levedura, que é um organismo unicelular pertencente ao grupo dos fungos, ou seja, dos eucariotos. Quanto à forma, as células bacterianas, elas podem ser esféricas, que são assim denominadas de cocos. Elas podem ser no formato de um bastão, e nesse caso elas são denominadas bacilos. Elas também podem ser espiraladas e também na forma de um vibrião, que são bastões curvos. Quando algumas dessas células se dividem para se reproduzir, elas podem permanecer ligadas umas às outras. Imagens de microscopia eletrônica de varredura mostrando os cocos que permaneceram ligados em diferentes números e arranjos, podendo ser chamados de diplococos quando essa união é resultado da permanência de duas células ligadas entre si, ou em forma de uma cadeia com vários cocos alinhados, e esse arranjo nós chamamos de streptococcus. Os bacilos, eles também podem continuar isolados, quando eles, após a reprodução, após a divisão, eles continuam agrupados em número de 2, chamamos de diplobacilos. Uma cadeia de bacilos que se forma após a divisão, chamamos de streptobacilos, uma imagem do formato de vibrião, ou seja, um bastonete, um bacilo encurvado, e uma imagem de um espirilo. Quais são os constituintes de uma célula bacteriana? Veja, à esquerda temos um esquema, uma figura de uma célula bacteriana, e à direita vemos uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão. Notem que tudo que está em vermelho diz respeito às estruturas que todas as bactérias têm. Citoplasma,
ribossomos, membrana plasmáticas e nucleóides contendo DNA, ou seja, seu material genético. Porém, todo o restante, como pilos, cápsula, plasmídios, flagelos, eles podem estar ausentes, ou seja, nem todas as bactérias possuem esses componentes. Você pode fazer um questionamento: professora, bactérias sem parede celular? Sim, elas existem, procariotos sem parede celular. Damos o nome de fitoplasmas ou espiroplasmas. À esquerda, os fitoplasmas e à direita, os espiroplasmas dentro de um tecido vegetal. Eles são característicos por serem pleomórficos, ou seja, por não haver parede celular, eles podem ter muitas formas. Agora vamos falar um pouquinho de cada uma das estruturas que podemos encontrar em uma bactéria. Alguns componentes obrigatórios e outros não. Muitos procariotos têm na sua superfície uma substância chamada glicocálice. É um revestimento açucarado e é um termo geral usado para essas substâncias que envolvem as células. Na imagem, podemos ver através de uma coloração especial em microscopia de luz, o glicocálice sendo mostrado na cor pink ou rosa. Ele é um polímero viscoso, gelatinoso, como eu falei, composto de açúcares ou polissacarídeos, mas existem algumas bactérias que têm polipeptídeos na constituição do glicocálice ou algumas que têm ambos. A função do glicocálice é proteger as células bacterianas de condições adversas de ambiente. Porém, para algumas bactérias, o glicocálice ele vai servir como fator de virulência, ou seja, a bactéria precisa daquela substância mucilaginosa para causar doença e determinar o grau, o nível de doença em seu hospedeiro. O glicocálice ele envolve a parede celular. Damos o nome de cápsula quando o glicocálice é uma substância organizada e está firmemente aderida à parede celular. Se essa substância não é organizada e está fracamente aderida à parede celular, ele é descrito como uma camada viscosa. A parede celular das células bacterianas. A parede celular é uma estrutura complexa, semirrígida, que é responsável principalmente pela manutenção da forma da célula. Ela está localizada externamente à membrana citoplasmática. A principal função da parede celular é prevenir, por exemplo, a ruptura dessas células quando a pressão da água dentro da célula for maior que a de fora dela. Ela ajuda, como eu falei, a manter a forma de uma bactéria e serve como um ponto que ancora os flagelos. A parede celular, ela contribui para algumas espécies causarem doenças e também pode ser o local de ação de alguns antibióticos. Além disso, a composição química da parede celular é usada para diferenciar os principais tipos bacterianos. Alguns eucariotos, incluindo plantas, algas e fungos, têm parede celular. Só que as paredes celulares desses organismos diferem quimicamente dessa parede celular dos procariotos. A parede celular bacteriana é composta por uma rede de macromoléculas denominadas peptidoglicano. No desenho, essas camadas a gente pode ver sendo mostrada como esses tubos marrons.
O peptidoglicano, ele pode também ser conhecido como mureína. O peptidoglicano na parede celular bacteriana pode estar presente isolado, como vemos aqui na parede celular de bactérias gram-positivas, a gente só vê os tubos de peptidoglicano e logo abaixo já vemos a membrana plasmática. Ou esse peptidoglicano pode estar em combinação com outras substâncias, como vemos aqui na parede celular de uma bactéria que chamamos de gram-negativa. Nesse caso, além da camada de peptidoglicano, a gente tem uma membrana externa formando a parede celular. O peptidoglicano é um disacarídeo repetitivo, ligado por polipeptídeos, formando uma rede que circunda e protege toda a célula. Conforme podemos ver nesse esquema do lado direito, na maioria das bactérias que chamamos de gram-positivas, a parede celular consiste em muitas camadas de peptidoglicano. A gente vê muitas camadas desse tubo aqui, formando uma estrutura espessa e rígida. Em contraste, as paredes celulares das gram-negativas contêm somente uma camada fina desse peptidoglicano. Além disso, as paredes celulares das bactérias gram-positivas contém ácidos teicoicos, que constituem principalmente de um álcool e fosfato. Como falado, a parede celular das bactérias gram-negativas tem uma ou poucas camadas de peptidoglicano e, além disso, o que chamamos de uma membrana externa. O peptidoglicano está ligado a lipoproteínas na membrana externa, e também ligado ao periplasma, um fluido semelhante a um gel, e à membrana plasmática. As paredes celulares das gram-negativas não contêm ácido teicoicos. Como elas possuem apenas uma fina camada de peptidoglicano, elas são mais suscetíveis ao rompimento mecânico. A membrana externa das bactérias chamadas gram-negativas consiste em lipopolissacarídeos, lipoproteínas e fosfolipídios. Tem várias funções especializadas. Pode ser uma barreira para certos antibióticos, como por exemplo a penicilina. Só que a membrana não fornece uma barreira para todas as substâncias no ambiente, pois os nutrientes devem atravessá-la para garantir o metabolismo celular. Parte da permeabilidade dessa membrana externa é devida a proteínas na membrana denominadas porinas. As porinas permitem a passagem de moléculas como nucleotídeos, disacarídeos, aminoácidos, vitaminas e ferro. E por que chamamos, então, esses dois grandes grupos de o grupo das bactérias gram-positivas e o grupo das bactérias gram-negativas? Essa classificação bacteriana se dá com base em uma coloração diferencial que chamamos coloração diferencial de Gram. A coloração de Gram foi desenvolvida no século XIX por um bacteriologista dinamarquês, Hans Christian Gram. Nesse processo laboratorial, a constituição dessa parede celular diferente entre esses dois grupos faz com que essas bactérias ficam coloridas de maneira diferente, como veremos a seguir. Um esquema simplificado do lado esquerdo, a imagem em microscopia de uma típica célula gram-positiva e de uma típica célula gram-negativa.
Notem a espessura da parede celular contendo o peptidoglicano aqui e a membrana plasmática logo abaixo, corada em vermelho. Nas gram-negativas, vemos que a coloração em marrom da camada de peptidoglicano é muito mais fina, ao passo que também encontramos a membrana externa aqui corada de um marrom mais claro. A membrana plasmática em vermelho e a gente consegue ver o espaço do periplasma. Como então fazemos os procedimentos para separar as bactérias nesses dois grandes grupos? A sequência que deve ser obedecida é essa que vai do número 1 ao 4. Depois de obter um esfregaço bacteriano fixado, pelo calor em uma lâmina, nós aplicamos um corante de cristal violeta, um corante de cor púrpura. Após um curto período de tempo, esse corante de cor púrpura é lavado e na fase 2 vemos a aplicação do iodo, que fica por um tempo e logo é lavado. Nesse momento, ambas as bactérias gram-positivas e gram-negativas ficam coradas de cor violeta escuro. A seguir, no passo 3, há uma lavagem com álcool dessa lâmina e essa solução remove a cor púrpura das células de algumas espécies, mas não de outras. Depois disso, é aplicado o que chamamos de um contracorante safranina, que ele vai conseguir apenas corar aquelas células que foram descoloridas com o álcool. Nesse caso, temos então células coradas de cor violeta escuro, ou azul, ou roxo, e sabemos que essas células são as gram-positivas, e células coradas de rosa ou vermelho, que são as células gram-negativas que perderam a coloração púrpura e depois adquiriram a cor do corante safranina. Abaixo, a gente vê o resultado de uma lâmina numa microscopia óptica com os dois tipos de bactérias, as do grupo gram-positivos e dos gram-negativos. A gente pode esquematizar da seguinte maneira: tanto as bactérias gram-positivas quanto gram-negativas, quando fixadas à lâmina, elas são incolores. Quando colocamos o cristal violeta, ambas tingem-se de cor violeta escuro. Após o iodo, ambas continuam violeta escuro, só que esse iodo forma um complexo com o cristal violeta aplicado anteriormente. Quando aplicados às células gram-positivas e negativas, o cristal violeta e o iodo penetram facilmente na célula. Dentro das mesmas, o cristal violeta e o iodo se combinam para formar então esse complexo. Esse complexo é maior que a molécula de cada um que penetrou anteriormente sozinho. Não pode ser removido da camada intacta de peptidoglicano das células gram-positivas, mesmo após a aplicação do álcool. Como consequência, as células gram-positivas, elas continuam na cor violeta escuro. No caso das gram-negativas, o álcool, a lavagem com álcool, rompe aquela camada externa, que é constituída de lipopolissacarídeos, e esse complexo, cristal violeta e iodo, é removido através da camada fina de peptidoglicano. Como resultado, as células gram-negativas vão se tornar incolores novamente. E quando colocamos a safranina, então elas vão ser coradas, adquirindo cor rosa, no passo que as gram-positivas, elas não conseguem mudar de cor. E qual é o aspecto prático da coloração de gram?
Através da coloração de Gram, podemos citar algumas características que são diferentes nos dois grupos, como, por exemplo, no grupo Gram positivo, além da questão estrutural, da parede de peptídeo-glicano ser espessa, com camadas múltiplas, e ser fina na Gram-negativa, a gente tem presença de ácidos teicoicos na Gram-positiva e que estão ausentes na Gram-negativa. O espaço periplasmático presente na Gram-negativa e ausente na Gram-positiva. Da mesma maneira, a membrana externa. A estrutura do flagelo também é diferente, por conta de como ele vai ser fixado à parede celular. Nas Grams positivas, precisamos de 2 anéis no corpo basal do flagelo. Nas Gram-negativas, de 4 anéis no corpo basal. Eu vou mostrar mais adiante. Com base na coloração Gram, sabemos quais são as toxinas produzidas por cada grupo, sabemos a resistência à ruptura física, conforme falei anteriormente, sabemos, por exemplo, a sensibilidade à penicilina e à sulfonamida. Desse caso, sabemos que a sensibilidade na Gram-positiva é bastante alta, ao passo que outros antibióticos, como streptomicina, cloranfenicol e tetraciclina, é baixa nas Gram-positivas, dentre outras características práticas que podemos usar com base na coloração de Gram. Além do DNA, do material genético especificamente, as células bacterianas, elas possuem também, não todas, não obrigatório, um pequeno fragmento de DNA circular que chamamos de plasmídio. Os plasmídios, conforme vemos aí no esquema, eles podem garantir às células que possuem vantagens adaptativas e variabilidade genética. O plasmídio, ele se replica de modo independente do cromossomo da célula. Entretanto, eles se diferem dos cromossomos bacterianos, pois os genes que eles transportam normalmente não são essenciais para o crescimento da célula, não são obrigatórios. Ao se dividirem, as células bacterianas, elas passam por uma fase que chamamos de replicação do DNA, depois tem uma elongação celular, ou seja, um aumento da sua célula, forma-se um septo, sendo que após a finalização do septo, a gente tem a formação de paredes distintas e o material genético, o DNA, replicado, um vai para a célula da esquerda e outro vai para a célula da direita. E daí, finalmente, vemos a separação das células quando temos, então, células isoladas e não em arranjo. É importante frisar que, com base nisso, a divisão das células bacterianas, ela resulta em células duplicadas e idênticas à célula que deu origem. A esse processo chamamos de fissão binária ou cisciparidade. As bactérias, como sabemos, apesar da sua principal maneira de divisão celular ser a fissão binária ou cisciparidade, ela pode ter variabilidade genética não só garantida pelo plasmídio, mas através de 3 processos, o primeiro chamado conjugação, que pode ser entendido como uma reprodução sexuada entre bactérias, de maneira bastante simplificada, é claro. Um segundo processo, um segundo mecanismo chamado transformação e um terceiro, transdução. No mecanismo de conjugação, o material genético é transferido de uma bactéria que chamamos de célula doadora para uma célula receptora. Além da transferência do plasmídio, pode ocorrer também a transferência de uma pequena porção do cromossomo bacteriano. A conjugação requer o contato direto da célula receptora com a célula doadora. As células em conjugação geralmente devem ser de tipos opostos,
As células doadoras devem transportar o plasmídio e as células receptoras geralmente não. Em bactérias gram-negativas, o plasmídio ele transporta genes que codificam a síntese do que chamamos de pile sexual. É uma projeção da superfície da célula doadora que vai entrar em contato com a célula receptora e vai auxiliar a união dessas duas células. As células bacterianas gram-positivas não formam esse pile sexual, elas produzem moléculas aderentes de superfície que fazem as células entrarem em contato uma com a outra. No processo de conjugação, o plasmídio é replicado durante a transferência de uma cópia do filamento simples do DNA do plasmídio para o receptor, onde o filamento complementar é sintetizado. Aqui está uma imagem de microscopia mostrando o pilus sexual responsável pela formação de um canal, principalmente nas bactérias gram-negativas, e esse canal é por onde o plasmídio replicado vai ser passado de uma célula que chamamos de doadora, que contém esse plasmídio inicial, e uma célula receptora, que agora terá um material genético dentro do seu citoplasma diferente do que havia antes. O segundo mecanismo de variabilidade genética em bactérias chamamos de transformação. Durante esse processo, os genes são transferidos de uma bactéria para outra, como um DNA, entre aspas, nu, que está na solução. Quando as células morrem, o DNA, que estava até então protegido dentro do seu citoplasma, ele fica agora nu, como chamamos, na solução, e esse DNA, ele é incorporado, então, ao material genético de uma célula em estado fisiológico, em que pode captar esse DNA doador. Nós chamamos esse estado fisiológico de célula competente, quando essa célula receptora está competente para receber esse DNA. A transformação ocorre naturalmente entre poucos gêneros de bactérias. Ela funciona melhor quando a célula doadora e receptora estão intimamente relacionadas. A bactéria Escherichia coli, que é amplamente utilizada nos laboratórios, ela não é naturalmente competente para a transformação, ou seja, ela não consegue receber naturalmente pedaços de DNA nus que estão em uma solução. Porém, um simples tratamento de laboratório permite que essa Escherichia coli capte facilmente o DNA. Essa descoberta permitiu aos pesquisadores utilizarem a Escherichia coli para a engenharia genética. O terceiro mecanismo de variabilidade genética entre bactérias chamamos de transdução. Nesse processo, o DNA bacteriano é transferido de uma célula doadora para uma célula receptora dentro de um vírus especial, um vírus que infecta bactérias, que recebe o nome de bacteriófago ou fago. Durante a reprodução dos fagos, desse vírus bacteriano, o DNA e suas proteínas são sintetizadas pela célula bacteriana hospedeira. O DNA do fago, então, deve ser empacotado dentro de um capsídeo. Entretanto, o DNA bacteriano ou o plasmídio pode ser empacotado dentro do capsídeo proteico desse vírus. Quando ele for infectar uma nova célula, esse material genético que agora pertence a esse bacteriófago que está dentro de seu capsídeo vai ser novamente injetado em uma nova célula bacteriana. Dessa maneira, essa célula bacteriana ela vai agora ter um novo tipo de DNA incorporado ao seu material genético. Apesar de muitas bactérias não possuírem, ele é um filamento fino com forma helicoidal. Ele é composto
por uma proteína denominada flagelina e é responsável pela movimentação de células bacterianas que o contêm. Ele chega até a membrana citoplasmática, atravessando a parede celular. As bactérias sem flagelos são denominadas atríqueas. Os flagelos podem ser peritríqueos, como na letra A, distribuídos ao longo de toda a célula, ou pode ser polares, onde os flagelos estão em um ou ambos os polos da célula. Sendo polar, o flagelo pode ser monotríqueo, como na letra B, em que temos um único flagelo em um polo. Lofotríqueo, quando temos muitos flagelos em uma extremidade da célula. Ou anfitríqueos, como é na letra D, que os flagelos estão em ambas as extremidades celulares. Aqui temos imagens de microscopia com coloração especial mostrando uma bactéria monotríquea, que no caso é polar, e uma bactéria peritríquea, que tem flagelos ao longo de toda a sua célula. Em relação ao flagelo, ele tem 3 partes básicas. A longa região, que é mais externa, é chamada de filamento. Ela tem diâmetro constante e contém a proteína flagelina. O filamento está aderido ao que chamamos de gancho. Ele é mais largo e tem uma proteína diferente. E a terceira porção do flagelo é o que chamamos de corpo basal, que vai ancorar o flagelo à parede celular e à membrana plasmática. O corpo basal, ele tem uma pequena haste central que está inserida em uma série de anéis. As bactérias gram-negativas contêm 2 pares de anéis. O par externo, que está ancorado a várias porções da parede celular, e o par interno, que está ancorado na membrana plasmática. Nas bactérias gram-positivas, somente o par interno está presente. Cada flagelo é uma estrutura, então, helicoidal, semi-rígida, que vai mover a célula pela rotação do corpo basal. A rotação ela pode ser em sentido horário ou anti-horário. Há gasto de energia na rotação dos flagelos pela célula bacteriana. As células bacterianas elas podem alterar sua velocidade e sua direção de rotação. Portanto, são capazes de vários padrões de mobilidade, como podemos ver nessa figura. Quando uma bactéria se move em uma direção por um período de tempo, esse movimento é denominado corrida. Uma vantagem da mobilidade resultante da atuação do flagelo é que ela permite que uma bactéria possa se mover na direção de um ambiente favorável, ou o contrário, de um ambiente adverso. Aqui estão os flagelos, esse filamento que vemos mais longo, e nessa imagem também vemos o que chamamos de fímbrias. Muitas bactérias gram-negativas contêm esses apêndices que são semelhantes a pelos. São mais curtos, mais retos e finos que os flagelos, e que eles são usados mais para fixação que para mobilidade. Em relação à importância das bactérias, podemos citar de maneira negativa a existência de bactérias que chamamos de fitopatogênicas, ou seja, que causam doenças em plantas de interesse econômico. Dentre essas bactérias, existem os gêneros mais importantes, que são as Agrobacterium, as Clavibacter, as ervíneas, que hoje também recebe o nome de Pectobacterium, o gênero Pseudomonas, o gênero Xanthomonas e o gênero Streptomyces. No caso das Streptomyces e do gênero Rhizobium, podemos encontrar várias espécies que são benéficas. Podemos chamar a atenção da importância das bactérias, importância negativa, quando falamos também de bactérias que denominamos esporogênicas, ou seja, bactérias que
têm a capacidade de formar esporos. Quando os nutrientes essenciais se esgotam, ou quando uma condição adversa de ambiente se expõe, certas bactérias, principalmente as gram-positivas, como os gêneros Clostridium e Bacillus, formam células especializadas de repouso, que chamamos de endósporos. Exclusivo das bactérias, os endósporos são células desidratadas, altamente duráveis, que têm uma parede espessa e são formadas dentro da membrana celular bacteriana. Podem sobreviver a temperaturas extremas, falta de água, exposição a muitas substâncias tóxicas, radiação. No processo de formação do endósporo, vemos que um cromossomo bacteriano recém-replicado e uma pequena porção do citoplasma são isolados por uma invaginação da membrana plasmática, denominado septo do esporo. O septo do esporo torna-se uma membrana dupla que circunda o cromossomo e o citoplasma. Essa estrutura inteiramente fechada dentro da célula que originou é denominada pré-esporo. Camadas espessas, então, de peptidoglicando são depositados entre essas duas lâminas da membrana. Então, se forma uma espessa capa de proteína em torno de toda a membrana externa. Esse revestimento que é responsável pela resistência dos endósporos. A célula original, então, é degradada e o endósporo é liberado. Maiores detalhes vocês podem procurar nesse vídeo aí embaixo no YouTube. Aqui está um exemplo muito importante de uma bactéria, o Bacillus anthracis, que é desse tipo que forma endósporo. Essa bactéria é responsável por essa doença chamada carbúnculo ou antraz. Entre as importâncias benéficas das bactérias, podemos citar o caso da produção de goma xantana, que é utilizada em muitos alimentos industrializados, como espessante natural, por exemplo. O caso da Escherichia coli, que é usada, então, na produção de insulina, depois de um processo de transformação genética. O caso das bactérias chamadas Rhizobiums, que fazem simbiose com a raiz de plantas e dessa maneira fixam o nitrogênio, incorpora esse nitrogênio às proteínas dessas plantas. Nós vamos ver mais detalhes na aula de microbiologia do solo. Agora chegamos à parte que diz respeito ao domínio das arqueias, que são organismos procariotos, do mesmo jeito que bactérias, só que foram separados na árvore filogenética da vida em um terceiro domínio separado do grupo das bactérias e dos eucariotos. Aqui está a imagem de uma arqueia, é um membro incomum, né, encontrado crescendo em sedimentos na profundeza do oceano em uma temperatura de 110 graus, essa que vocês estão vendo aí. A maioria das arqueias não tem essa morfologia toda diferente que vocês estão vendo na imagem. Ela é uma bactéria com sua morfologia convencional. Chamamos as arqueias de bactérias extremófilas, pois essas bactérias aguentam condições ambientais extremas. Por exemplo, existem as arqueias que denominamos hipertermófilos, ou seja, crescem em ambientes muito quentes, como essa daí que eu mostrei para vocês a 110 graus. Existem as arqueias halófilas, que requerem altas concentrações de sais para sobreviver. E também os metanógenos, que são anaeróbios restritos e que produzem metano a partir de dióxido de carbono e hidrogênio. Por que foi criado, então, o terceiro domínio, o domínio das arqueias? As arqueias apresentam características comuns com bactérias e eucariotos,
só que também apresentam características diferentes. Dentre as características comuns com as bactérias, podemos citar a ausência de carioteca, como eu disse anteriormente, o seu formato, a sua morfologia e tamanho, a reprodução e apenas um cromossomo. Uma das principais características em comum com os eucariotos são as histonas associadas ao genoma. No entanto, as arqueias têm membrana celular diferente, a parede celular não apresenta peptidoglicano e, o mais importante, que foi a base da construção da árvore filogenética da vida, a sequência diferente do gen do RNA ribossômico, ou seja, diferente de eucariotos e diferente de bactérias.